Pai, te agradecemos e te louvamos por esta noite, pela semana que tivemos, pela tua graça, pelo teu favor, pelas tuas misericórdias que se renovaram sobre a nossa vida. Nos colocamos à tua disposição neste momento para ouvirmos a tua voz. Que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor se revele a nós neste tempo que teremos aqui para ouvirmos a tua doce voz. Que seja assim para o louvor da tua glória. Eu oro e eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amigos. Bom, estamos começando essa live especial e eu queria que vocês soubessem que este nosso encontro vai ao meu canal no YouTube. Não sei se você já conhece o meu canal, mas acessa lá, Ronaldo Bezerra. Esse é o meu canal no YouTube. E você deixe sua mensagem, deixe seu like, participe, assista as outras mensagens. Tem música, tem ministrações, devocionais, pregações, enfim. Você pode nos acompanhar através do canal, no meu canal lá no YouTube, Ronaldo Bezerra. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva e ative o sininho de notificações para você receber os vídeos novos, enfim, as novidades do meu canal. Tá bom, gente? Bom, eu queria, na abertura do tema de hoje eu quero falar com vocês sobre a oração que atrai a atenção de Deus. Qual é a oração que atrai a atenção de Deus? Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês, para que vocês me respondam. Deus volta atrás com a sua palavra? Sim ou não? O que você pensa sobre isso? Deus volta atrás com a sua palavra? Sim ou não? Você acha que Deus volta atrás com a palavra dele ou não? Se você acha que não, ok. Se você acha que Deus volta atrás com a palavra, explique melhor. Dá uma explicação por que você acha. A Luciane Lobo disse não. Reposane, não. R. Silva, não. Todo mundo dizendo não. A Márcia disse sim. Por que, Márcia? Vamos lá. A Roseli disse sim. A Diniz disse não. Mas pode revogar a sentença. Eu não jantei ainda, pessoal, por isso estou comendo aqui, ó, um pãozinho. A Juraci disse que Deus volta com a palavra, porque ele é um Deus de compaixão. A Mary disse que não, que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Você que está chegando agora, a pergunta é: Deus volta atrás com a sua palavra? O que você pensa sobre isso? Deus volta atrás? A Sionara disse não. A Tereza disse não. Neiva Santos disse não. Vamos lá, pessoal. Quero saber de vocês aqui o que vocês pensam em relação a essa pergunta que eu fiz. Deus volta atrás com a sua palavra? Humberto Nigri disse sim, porque ele é Deus e pode tudo. Vamos lá. Deus volta atrás com a sua palavra? A maioria diz que não.
estou comendo aqui um pãozinho de presunto, gente. Estão me perguntando o que está comendo. É um pãozinho de presunto, ó. Gostoso, tá quentinho. Deus volta atrás com a sua palavra. A maioria diz que não. Tem gente que diz que sim. Vamos lá. A Adriane disse assim: se o perdão significa voltar atrás, se sim, então creio que sim, que ele volta. O que mais? Vamos ver. A Márcia disse que ele volta atrás quando ele vê um coração sincero e arrependido. Deus volta atrás com a sua palavra? Bom, pessoal, eu quero ver um texto com vocês. E esse texto já vai mostrar para vocês se Deus volta ou não com a sua palavra. Vamos lá? Olha só esse texto de Isaías, capítulo 38. Anote aí e abra comigo Isaías, no capítulo 38. Isaías 38. Abra comigo, por favor. Vamos ver o que é que diz esse texto, gente? Vamos ver o que é que diz Isaías 38. Diz assim, no versículo 1 até o versículo 5. Naqueles dias Ezequias ficou doente à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor. Era uma palavra de Deus para Ezequias. Deus estava usando o profeta Isaías. Então disse: assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Que é uma palavra de Deus, né? Uma profecia. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, de como tenho vivido com fidelidade, com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías. Vá dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e eu livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria, e defenderei esta cidade. Até aqui. Veja que interessante, Deus aqui havia dado uma palavra, disse: Ezequias, coloque em ordem a sua casa. E a história conta que Ezequias chorou, ele orou, buscou a Deus, e Deus voltou atrás com a sua palavra. Deus disse para ele: eu ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Você não vai morrer, eu vou acrescentar mais 15 anos à sua vida. Deus volta então com a sua palavra. Você lendo um texto como esse, você acredita então que Deus volta ou não atrás? Ele volta com a sua palavra? Quando é que ele volta atrás? Se ele volta com a palavra, a Bíblia diz que ele não volta com a sua palavra, ele é fiel para cumprir aquilo que diz, e ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Interessante isso. Quando é que ele volta atrás com a sua palavra? Veja só, vamos lá, vamos conversar sobre essa história. Gente, o rei Ezequias estava com uma enfermidade mortal. É isso que mostra o texto. Algo que não tem cura para o homem. E Deus enviou Isaías, o profeta, que era conselheiro dos reis de Judá
E Ezequias fazia parte de um desses reinos. Então Isaías foi até Ezequias e disse lá no versículo 1: olha, eu tenho um recado de Deus para você. Ponha em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E Ezequias era um rei sábio. Esse aqui é meu cachorro, gente. Esse aqui é meu cachorro. Está fazendo esse barulho aqui. Ô, Sô, por favor, Sô. Um ratinho, por favor. Senão eu não vou conseguir fazer. Outra. Vem aqui, Hati, vem. Tó, Hati. Vem. Esse é o meu cachorro, pessoal. Que figura. Mas vamos lá. Então, como eu disse para vocês, Isaías foi até Ezequias e disse: olha, eu tenho um recado de Deus para você, coloque em ordem a sua casa, porque você vai morrer, você não vai viver. Essa foi a palavra de Deus. E Ezequias era um rei sábio, levava tudo ao Senhor, os problemas da nação, mas também ele levava diante do Senhor os seus problemas pessoais. E com o coração quebrantado, aos prantos, ele orou ao Senhor. Ele orou. E nessa oração, ele disse no versículo 3: lembra-te, Senhor, que eu andei diante de ti com fidelidade, com lealdade de coração, e eu fiz aquilo que era reto aos teus olhos. E Deus ouvindo aquela oração sincera, gente, Deus ouvindo aquela oração sincera, enviou de novo o profeta Isaías e mandou dizer, no versículo 5, Deus disse: eu ouvi a tua oração, Ezequias, e vi as tuas lágrimas, por isso eu vou acrescentar aos teus dias mais 15 anos. Amigos, nós precisamos entender aqui algumas coisas importantes. Olha só, nós temos que entender que as nossas orações, elas não chegam diante de Deus como uma chateação, como um incômodo. Nós precisamos, inclusive, ter um outro conceito de oração, porque nós temos praticado a oração de uma maneira errada. E para nós entendermos o que é a oração, a gente precisa seguir um caminho inverso, aprendendo o que não é a oração. E a partir disso, a gente ganha um entendimento melhor sobre a oração. Então, o que não é a oração? Eu vou repetir algumas coisas que eu já disse em outros momentos aqui, em outras lives, sobre a questão de oração. O que não é a oração? Veja, oração não é uma técnica para mudar Deus. Isso não é oração. Oração, pessoal, não é uma disciplina espiritual de se aproximar de Deus e conseguir arrancar coisas de Deus. Isso não é oração. Oração não é uma maneira de tentar converter uma indiferença de Deus e então ele começará a se importar conosco. Não, isso não é oração. Oração não é uma forma de dobrar a Deus, de manipular Deus, não. Oração não é uma pressão que se faz a Deus para ele fazer o que ele não está disposto a fazer. Inclusive, essa é uma visão pagã, uma visão de ídolos, que não tem nada a ver com o Evangelho. Oração, gente, não é acessar os céus para conseguir arrancar coisas de Deus. Não. Então, o que é oração, pessoal? Oração é entrar em comunhão com Deus. Oração é perceber que Ele é um Deus amoroso e bom. Oração é compreender o seu carinho. Oração é ser alvo do seu cuidado perene. É acessar os céus, não para arrancar coisas de Deus, mas é acessar os céus para sermos amigos de Deus. Olha, o Deus das Escrituras não é o Deus do poder por excelência, o Deus da energia, né? Mas o Deus da Bíblia é o Deus da aliança. É o Deus de
de um projeto relacional com as suas criaturas. É um Deus que deseja dialogar conosco, meus amigos. Esse é o nosso Deus. Ele é um Deus fiel, firme, é verdade, mas ele é um Deus próximo, ele é um Deus íntimo, ele é um Deus amigo. E por vezes nós baixamos o nosso nível de relacionamento com Deus porque nós queremos tirar coisas dele, nós queremos ganhar coisas. E aí Deus se entristece conosco porque ele vê a oração com carinho. E ele quer se revelar a cada um de nós, mas nós rebaixamos esse tempo de comunhão para apenas pedir coisas. Nós queremos coisas de Deus. Então, gente, orar é acessar um amigo. Orar é bater na porta de um companheiro. Orar é pedir a um irmão, é falar com o nosso Pai. É o Pai Nosso. Pai Nosso que está nos céus. Jesus nos ensinou que quando nós formos orar, nós devemos nos referir a Deus como Pai. É o Pai Nosso. Agora, olha que interessante, qual que é a diferença fundamental de uma oração feita por um justo e por um ímpio? Qual que é a diferença? Qual é? É que a oração do justo não parte de uma incerteza, mas a oração do justo, ela parte de uma certeza de que somos amados e estamos sendo ouvidos por Deus. A oração do justo não tem a necessidade de ser uma opressão como é para o ímpio. Não indica desespero, mas indica a necessidade que temos de aconchego, de abraço, de proximidade. É diferente. É diferente. Ironilde, obrigado pelo selinho aqui na live. Deus te abençoe, querida. Deus te abençoe, viu? Por adquirir, por comprar um selinho. E o que a Bíblia diz? Salmo 141, anote aí, Salmo 141, versículo 2, diz: suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como o sacrifício da tarde. 1 Pedro 3,10 diz o seguinte: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Os ouvidos de Deus estão atentos às nossas orações, os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Então eu queria considerar aqui com vocês alguns aspectos importantes sobre a oração. Quero considerar com vocês. Querem anotar aí? Vou considerar algumas coisas importantes sobre a oração. A oração que atrai a atenção de Deus. Vamos lá, primeiro aspecto que eu quero destacar aqui com vocês. Primeiro aspecto. Anote aí. Qual a importância da oração na vida de um cristão? Esse é o primeiro aspecto. Qual que é a importância da oração na vida de um cristão? Veja, quando nós oramos, nós demonstramos que dependemos de Deus. É o coração quebrantado. O coração quebrantado é o coração dependente. Nós dependemos de Deus. Quando nós oramos, nós demonstramos isso. Quando nós oramos, nós declaramos também as promessas de Deus. Quando nós oramos, Deus revela o seu caráter, gente. Quando nós oramos, Deus revela as suas bênçãos. Quando nós oramos, as promessas de Deus tornam-se evidentes. Como diz a palavra de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4,
que diz: pelas quais nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Então, gente, qual que é a importância da oração na nossa vida, na vida de um cristão? Quando nós oramos, nós demonstramos que dependemos de Deus, nós declaramos as promessas de Deus, Deus revela o seu caráter, Deus revela as suas bênçãos. E quando nós oramos, as promessas de Deus tornam-se evidentes. Segunda consideração que eu quero fazer com vocês aqui nessa noite. Segunda consideração. Anote aí. Deus rejeita a oração de um coração orgulhoso. Anote isso. Deus rejeita a oração de um coração orgulhoso. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. 1 Pedro 5:5. Deus resiste ao soberbo, ele se opõe, ele frustra o soberbo, ele derrota o soberbo, mas concede graça aos humildes. Ou seja, Deus concede a sua bênção, o favor dele. Então Deus, ele se opõe ao soberbo, mas ele se aproxima do humilde, ele abençoa o humilde. É isso que a palavra de Deus declara. O soberbo, ele tem então o diabo ao seu favor e Deus contra. Esse está perdido, não é verdade? Agora, ser orgulhoso significa ser soberbo, insolente, arrogante, desdenhoso, presunçoso, presumido, autossuficiente. E a Bíblia diz que a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Provérbios 29:23. A soberba precede a ruína e a altivez do coração a queda. Provérbios 16:18. Então, gente, nas Escrituras, Deus afirma que Ele ouve as orações dos seus filhos somente se as mãos deles estiverem limpas e os corações puros. É o que diz a Bíblia. É o Salmo 66, versículo 18. Que diz assim: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Anote esse salmo. É o Salmo 66, versículo 18. O salmista está dizendo isso. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. O Salmo 24, por exemplo, versículo 3 e até o versículo 5, diz o seguinte: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? E ele mesmo responde: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Salmo 24, versículo 3 ao 5. Então, meus amigos, a palavra de Deus nos adverte. Lá em 1 Timóteo 2:8. A palavra de Deus diz o seguinte: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Obrigado, Vivi, pelo selinho que você comprou. Obrigado, Márcia Crepaldi, pelo selinho que comprou aqui na live. Deus abençoe vocês, viu? Gente, muitos acreditam o seguinte, que o Deus de amor sempre tem o seu ouvido aberto para o clamor dos seus filhos. Mas, no entanto, gente, através de todas as Escrituras, Deus diz o contrário. Veja só que eu vou explicar para vocês. No livro de Isaías, no capítulo 1, do início ao fim, trata com essa situação. Muitos dos filhos de Deus andavam pelos seus próprios caminhos, confiando na sua relação com o Senhor como um cartão de crédito válido para receber bênçãos do Senhor à vontade.
Eles não pareciam compreender que Deus estava dizendo que eles eram um povo carregado de iniquidade. Como diz o texto lá de Isaías no capítulo 1. Eles não compreendiam isso, né? Que Deus estava dizendo que eles eram um povo carregado de iniquidade, com uma cabeça toda doente, tendo contusões e chagas inflamadas, como diz o texto, desde a planta do pé até a cabeça. Isaías capítulo 1, versículo 4 ao 6. Então Deus rejeitou, pessoal. Deus rejeitou os seus sacrifícios e sua adoração por serem hipócritas. Deus rejeitou. E Deus disse lá em Isaías, no capítulo 1 ainda, versículo 15, Deus disse o seguinte: quando estendeis as vossas mãos em oração, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço. Deus não ouve oração de gente arrogante. Deus não ouve. Entretanto, gente, mesmo este povo se portando com frieza, desobediência e até rejeição à palavra de Deus, Deus disse para eles, lá em Isaías no capítulo 1 ainda, versículo 18 e 19, Deus disse: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, diz o Senhor, comereis o melhor desta terra. Isaías capítulo 1, versículo 18 e 19. Então, os cristãos hoje em dia estão iludidos quando eles pensam que, enquanto estiverem orando e praticando as formas exteriores de adoração, eles têm o direito de ir para Deus com as suas necessidades, grandes ou pequenas, e que Deus tem a obrigação de ouvir e atendê-los. Isso é um grande engano. Contudo, gente, Deus diz muito claramente que se houver pecado e orgulho no nosso coração, o Senhor não me ouvirá, como diz o salmista. No Salmo 66, 18, que nós já lemos. O Senhor não me ouvirá. Ele ouvirá sim os clamores daqueles que realmente querem voltar para Ele. Aí Ele vai ouvir. E que estão determinados a andar com Ele de agora em diante. Então somente o nosso Deus poderia ser tão amoroso, paciente e pronto a perdoar. E Ele diz, para mim e para você, Ele diz: eu curarei a infidelidade deles e os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira desviou-se deles. Oséias 14, versículo 4. Então esse segundo aspecto que eu queria mostrar para vocês aqui é que Deus rejeita a oração de um coração orgulhoso. O primeiro aspecto eu falei da importância da oração na vida de um cristão. O segundo aspecto é que Deus rejeita a oração de um coração orgulhoso. Agora, o terceiro aspecto dessa mensagem, anote aí por favor, que é a pergunta que eu fiz no início. Deus volta atrás com a sua palavra? Deus volta atrás com a sua palavra? Gente, vamos lá. Deixa eu morder mais um pedacinho aqui. Deus volta atrás com a sua palavra? Esse é o terceiro aspecto, que é a pergunta que fizemos no início. Sim ou não? Vamos ver se você acha que sim ou não. Vamos ver, eu quero ver a resposta de novo. Deus volta atrás com a sua palavra? Deus volta atrás? Agora vocês estão respondendo sim? Bruna, obrigado aqui pelo selinho que você adquiriu, viu? Deus te abençoe, minha amiga. Deus te abençoe.
Deus volta atrás com a sua palavra? Agora vocês estão respondendo e dizendo sim. Gente, veja só. O que move o coração de Deus é o amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Deus é amor. E deixa eu dizer para você, Deus é capaz de voltar com a sua palavra em nome do amor que Ele tem por nós. Ele é um Deus, gente, muito mais amoroso do que consistente. O nosso Deus é muito mais amoroso do que guardador da lei. O nosso Deus é muito mais guardador de rebanhos do que guardador de livros. O nosso Deus é muito mais guardador de vidas do que guardador de preceitos. Em nome do amor, gente, Deus voltou atrás com a sua palavra e acrescentou mais anos de vida a Ezequias. Acabamos de ler o texto aqui. Em nome do amor. Deus havia dado uma palavra para Ezequias: olha, arruma a sua casa porque você não vai viver, você vai morrer. E a Bíblia diz que ele chorou, ele buscou a Deus com coração humilde, com coração sincero, e Deus voltou atrás. Mandou o profeta lá e disse: olha, eu vou acrescentar para você mais 15 anos. Você não vai morrer agora, você vai viver mais 15 anos. Deus voltou atrás. Então, gente, Deus é mais amoroso do que consistente. Olha o que a Bíblia diz. Salmo 30, versículo 5. É o texto que você conhece, que todos nós conhecemos, que diz o seguinte: a sua ira dura apenas um instante. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas ficando aqui com a parte A do texto, diz: a sua ira dura apenas um instante. A sua ira dura um instante e no seu favor está a vida. A ira de Deus dura pouco, gente, é um instante. E no seu favor está a vida. A misericórdia dele dura a vida toda. O favor de Deus é a vida toda. Então isso é lindo, gente. Esse é o nosso Deus. E muitas vezes Deus voltou com a sua palavra em nome do amor. Como é que eu sei disso? Por exemplos bíblicos. Acabamos de ver um exemplo. Eu vou citar mais 2 exemplos aqui para vocês. A gente viu um exemplo aqui de Ezequias. Quer ver? Eu vou citar mais 2 exemplos para vocês. Por exemplo, Deus ia destruir Nínive. Mas a Bíblia diz que o povo se arrependeu. E Deus voltou atrás com a sua palavra. Ele falou que ia destruir Nínive. O povo se arrependeu. Deus voltou atrás com a sua palavra. E Jonas se irritou com Deus. Mas muito. Mas o amor de Deus foi maior que a sua promessa. Olha que lindo isso, gente. Deus voltou atrás e não destruiu aquele povo. Quer ver um outro exemplo agora no Novo Testamento? O exemplo de Jesus. Jesus esteve com uma mulher cananeia e ela queria que ele atendesse a sua necessidade. Mas o Senhor disse o seguinte, que ele não poderia atendê-la, ele não poderia dar o pão dos filhos para os cachorros. Os filhos eram judeus e os cachorros eram gentios. Assim eram conhecidos. E Jesus falou para aquela mulher, quando ela disse: me atenda na minha necessidade. E Jesus disse: não, eu não posso dar o pão, né, dos filhos para os cachorros. Eu não posso. E aquela mulher continuou insistindo. Ela insistiu pelas migalhas. As migalhas que caíssem da mesa. As migalhas. E então Jesus olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para os seus discípulos e disse: olha, eu não posso manter esse discurso aqui politicamente correto. Eu não posso continuar assim. E a Bíblia diz que Jesus voltou atrás, atendeu a necessidade daquela mulher e a abençoou. Então, gente, Deus, ele é capaz de jogar fora a lei em nome do amor.
É lindo isso, a gente ver essa atitude do nosso Deus. Ele é capaz de jogar fora a lei, preceitos, em nome do amor que Ele tem por mim e por você. Mas preste atenção numa coisa importante. Qual característica Deus encontrou no povo de Nínive, na mulher cananeia e na vida de Ezequias? Hein? Qual é a oração que atrai a Deus? O que é que impressionou a Deus? Será que Deus se impressiona com alguma coisa? É importante você ter em mente que Deus não se impressiona com nada, não é verdade? Com o que Deus pode se impressionar? Ele é o criador e sustentador de todas as coisas. Deus, por exemplo, ele não fica impressionado com o seu dom e o seu talento. Olha como ele canta, olha como ele toca, olha como ele prega, olha como ele trabalha, olha como ele é isso, como ele é aquilo. Deus não se impressiona com dons e talentos porque foi Ele que nos concedeu. O dom e o talento que você tem foi Deus que te deu. Então Ele não se impressiona com dons e talentos. Por exemplo, Deus não se impressiona com dinheiro. Mas o fulano é milionário. Deus não se impressiona porque Ele é o dono do ouro e da prata. Meu é o ouro, minha é a prata, diz o Senhor. Então Deus não se impressiona. Olha a aparência. Não, Deus não se impressiona também com a aparência. Porque Deus não olha o aparente. Deus olha o coração. Deus não se impressiona com estéticas. Deus não se impressiona com aparência. Deus não se impressiona com nada. Então o que impressiona Deus? Será que existe alguma coisa nesta vida que pode impressionar a Deus? Será que existe alguma coisa que faça Deus parar para nos olhar com uma atenção diferenciada? Tem alguma coisa assim? É interessante. Qual a característica Deus encontrou no povo de Nínive, na mulher cananeia e na vida de Ezequias, os exemplos que eu citei aqui? O que impressionou a Deus? O que moveu o coração de Deus? Gente, Deus encontrou arrependimento, Deus encontrou coração quebrantado. É isso que faz a diferença. É exatamente isso que faz a diferença. É o coração quebrantado, é o Salmo 51:17. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, gente. É o espírito quebrantado. Coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. É isso que impressiona o Senhor. Ou seja, a adoração que Deus recebe é a adoração de um coração quebrantado. Sacrifícios agradáveis a Deus, diz o salmista, são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Isaías 66, versículo 2, diz o Senhor: o homem para quem olharei é este, o aflito e quebrantado de espírito e que treme da minha palavra. É para esse que Deus olha, para o aflito e quebrantado de espírito e que treme da minha palavra, diz o Senhor. É o coração quebrantado. Então o que trai a atenção de Deus, gente, é o coração quebrantado. Ele não espera a perfeição de você. Ele não espera a perfeição minha, de nós, mas Ele olha para o coração. Que foi o que aconteceu com Davi. Ele olhou para o coração de Davi. Comparado ao pecado de Saul, Davi foi pior. Era digno de morte. Mas Deus viu o coração de Davi e fez toda a diferença. Porque Deus não resiste quando Ele encontra um coração humilde, um coração sincero na presença de Deus. Não um coração perfeito. Não isso. É um coração sincero. É o coração quebrantado, gente. Coração quebrantado. Então, gente, ter um coração quebrantado significa ter um coração disponível, arrependido, humilde. É um coração submisso, é um coração dependente do Senhor.
Coração quebrantado é o coração autêntico, é o coração sem pretensão, sem orgulho ou arrogância. E meus amigos, quebrantamento não é sentimento, gente. Eu já falei isso, eu vou repetir. Já falei isso em outro momento, em outra live, e eu vou repetir. Quebrantamento não é sentimento, não é emoções, lágrimas. É claro que por vezes somos quebrantados e vamos às lágrimas, é verdade. Mas quebrantamento não é sentimento. Quebrantamento é uma decisão, é atitude. Quebrantamento, gente, não significa ter um semblante triste, um semblante melancólico e abatido, nunca sorrir e só chorar. Não, tem gente que às vezes olha para o irmão na igreja e vê, sempre o irmãozinho chega na igreja com aquele semblante melancólico, aquele semblante triste, abatido, e aí a gente diz assim, nossa, como aquele irmãozinho é tão quebrantado. Olha, ele nunca sorri. Nossa, como ele só chora na presença de Deus, como ele é quebrantado. Não é isso, gente, não significa. Quebrantamento não significa isso. Não. Quebrantamento, gente, não é uma experiência única, não é uma experiência de um culto, de uma reunião, onde sou levado às lágrimas. Não é uma experiência única. Quebrantamento é um processo, é um contínuo modo de viver. Quebrantamento é a destruição da nossa vontade, a fim de que a vida e o Espírito do Senhor opere em nós, mas também através de nós. É isso, queridos. É isso. Então, guarde isso no seu coração. Deus olha para o coração quebrantado. Deus olha para o coração quebrantado. A oração que atrai a atenção de Deus. A oração que atrai a atenção de Deus é a oração do quebrantado, do humilde, do dependente do Senhor. E aí Deus não resiste. Deus não resiste. E o quarto aspecto, para a gente encerrar esse nosso pensamento de hoje, o quarto aspecto fala sobre as bênçãos da oração de um coração quebrantado. Quer anotar aí? Anote. Quais são as bênçãos da oração de um coração quebrantado? Quais são as bênçãos? Quais são as bênçãos de um coração quebrantado? Quais são? Primeira bênção. Anote aí. Deus se aproxima do coração quebrantado. Deus se aproximará do coração quebrantado. Essa é a primeira bênção, que é o Salmo 34:18, que diz: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Então essa é a primeira bênção quando temos um coração quebrantado. Quando oramos de maneira quebrantada na presença do Senhor, Deus se aproxima de nós. Porque é a Bíblia que nos garante, gente, não é palavra de homem, é palavra de Deus. O Senhor está perto. O Senhor se aproxima daqueles que têm um coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Ele levanta o humilde, gente. Levanta o humilde e não despreza o coração quebrantado. Aleluia. Júlia, muito obrigado pelo selinho que você comprou aqui na live. Obrigado. Mais um selinho, são 7 selinhos na live. Obrigado, queridos. Deus abençoe vocês. Segunda bênção, anote aí, outra bênção da oração de um quebrantado, de um coração quebrantado. Qual é a outra bênção? É que Deus responderá às nossas orações. Ele responde às nossas orações. Essa é outra bênção. É o Salmo 55:17, que diz o seguinte: à tarde, pela manhã e ao meio-dia, choro angustiado, disse o salmista, e ele ouve a minha voz. Deus responde. Deus promete ouvir e responder à oração de toda pessoa, todo pecador que busca perdão.
E Deus promete também atender ao pedido de todo aquele que pede com fé. Clama a mim, diz o Senhor, e responder-te-ei. Clama a mim e responder-te-ei. Jeremias 33:3, anote aí. Clama a mim e responder-te-ei, e te responderei. Diz o texto, lá de Jeremias. Anote esse texto. Agora, a resposta de Deus, gente, ela pode ser, como eu costumo dizer, né? Pode ser um sim. Deus pode dizer, sim, meu filho, vá em frente. Sim, eu abri a porta para você, vá. Essa é uma resposta. A outra resposta de Deus pode ser um espere. Deus pode falar para você, olha, espere um pouco mais. Ah, Deus, eu gostaria tanto de ter tal coisa. E Deus pode falar para você, olha, filho, espere um pouco mais. Ou então Deus pode dizer para você, não. Você está preparado para ouvir o não de Deus? Mas quando ele diz não, não é porque ele é birrento. Quando Deus diz não, não é porque ele é chato, porque ele gosta de estragar o prazer dos outros. Tem gente que, inclusive, quando as coisas vão bem na vida, diz o seguinte, é melhor nem ficar falando muito com Deus, é melhor nem pedir para Deus, porque está tão boa a minha vida, dá de que eu peço alguma coisa, dá de que eu tente consultá-lo para alguma coisa, e Deus vai ter uma outra ideia e não vai ser legal. Ele pode dizer aí um não, vai me atrapalhar. Não, essa ideia de Deus é totalmente equivocada. Quando Deus diz não, não é porque ele é chato, porque ele é birrento, porque ele estraga prazer. Né? Tem gente, como eu disse, pensa o seguinte, bom, a vida está tão boa, time que ganha não se mexe, então melhor não mexer com isso, vamos deixar a vida rolar. Está tão bom para mim, eu tenho um bom emprego, tenho um bom salário, uma boa família, eu tenho tudo, está tudo certo. Não vou mexer nisso não. Mas quando Deus diz não para nós, não é porque ele é chato, gente, mas é porque ele está dizendo em outras palavras, não, meu filho, porque eu tenho algo melhor para você. Quando Deus diz não, não é porque ele tem algo pior. Você entende isso? Toda vez que você recebe um não de Deus, guarda isso na sua mente e no seu coração. Deus está dizendo para você, não, porque eu tenho algo melhor. Você vê que é o aspecto positivo e não negativo. Entendeu? Não é porque ele quer jogar você para baixo, ser o chato, estraga prazer. Não, nada disso. É porque ele está dizendo, eu tenho algo melhor para você. Então, Deus responde às nossas orações. Essa é uma bênção da oração do coração quebrantado. Deus responde. E a resposta pode ser o sim. Deus pode falar sim para você, eu abri a porta para você, vá em frente. Ele pode dizer, espere um pouco mais. Espere um pouco mais, meu filho, eu preciso trabalhar algumas coisas em você ainda. Tem um processo aí. Seja um pouquinho paciente. Ou então Deus pode dizer para você, olha, não, eu tenho algo melhor para você. E quando ele diz não, é porque ele viu lá na frente. Ele já sabe o que vai acontecer lá na frente. Coisa que nós não sabemos. E quantas vezes, olha, queridos, quantas vezes eu e você, quando Deus disse não, na hora a gente não entendeu. E depois, quando passou um tempo, a gente falou, puxa vida, ainda bem que Deus disse não para mim, porque olha só o desdobramento que ia dar aquilo que eu pedi para Ele. Olha só o desdobramento. Então, meus amigos, volto a repetir, a resposta de Deus para nós pode ser sim, as portas estão abertas, vá em frente. Deus pode dizer também, espere um pouco mais. Ou então Deus pode dizer, não, eu tenho algo melhor para você. Às vezes nós pedimos coisas a Deus que não são para o nosso bem, nem para o bem dos outros. É para atender o nosso egoísmo. Pedimos coisas que não são boas, não são para o nosso bem e nem para o cumprimento do plano de Deus. É aquilo que Tiago diz, né? Anote aí, Tiago capítulo 4, versículo 3, que diz, pedis e não recebeis,
Porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Ah, gente, como a gente pede mal, porque a gente é egoísta, a gente quer para nós. A bênção tem que ser para nós. E é muito interessante, porque, até abrindo um parênteses aqui, a gente precisa ter um entendimento que nós somos abençoados não quando a bênção chega para a gente. Nós somos abençoados quando a bênção chega para nós, mas a partir de nós, ela alcança outra pessoa. Aí somos abençoados. Aí somos abençoados. Nós precisamos entender, meus amigos, que nós somos o transporte da bênção. Nós não somos o destinatário, nós somos o transporte dela. Você é abençoado quando, a partir de você, a bênção que você recebeu de Deus alcança outra pessoa. E Deus, gente, não promete providências para tudo aquilo que nós desejamos. O que Ele promete para nós é prover as nossas necessidades. Filipenses 4,19, anote aí. Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. E por último, para a gente encerrar, né? Estou aqui no quarto aspecto. Eu falei sobre as bênçãos da oração de um coração quebrantado. Primeiro é que Deus se aproxima. Deus se aproxima do coração quebrantado. Segundo, Deus responde às orações do coração quebrantado. E terceiro, outra bênção, anote aí, aumentará a nossa capacidade de amar e adorar a Deus. Essa é uma outra bênção que a gente recebe. Essa capacidade de amar e adorar a Deus. Muito mais. Muito mais. Obrigado, Lu Flima, pelo selinho que você adquiriu aqui na live. Deus te abençoe, querida. Deus te abençoe. Aumentará a nossa capacidade de amar e adorar a Deus. Salmo 116, versículo 1 e 2 diz: eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim, disse o salmista. Eu o invocarei toda a minha vida. Que lindo isso. Gente, isso acontecerá porque nós estaremos livres agora para adorar a Deus, para louvar a Deus. E já não estaremos mais preocupados com a opinião dos outros, a opinião alheia, ou em proteger a nossa reputação. Nós estamos agora cheios de amor para com o nosso Deus e prontos para servi-lo. Então é isso. Essas 3 bênçãos que eu queria destacar com vocês. As bênçãos da oração de um coração quebrantado quais são? Deus se aproximará do coração quebrantado. Deus responderá às nossas orações. E aumentará a nossa capacidade de amar e adorar a Deus. Que seja assim, em nome de Jesus, na minha vida e na sua vida. Então, meus amigos queridos, a oração que atrai a Deus. Esse foi o tema de hoje. Qual é a oração que atrai a Deus? É a oração de um coração quebrantado. Porque um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. E que esta palavra tenha sido bênção na sua vida nesta noite. Em nome de Jesus, eu quero orar com você e orar por você também, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, te agradecemos por esta noite. Te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos porque sabemos que o Senhor ouve o nosso clamor, as nossas orações. Te agradecemos por saber que o Senhor é um Deus de misericórdia, de bênção, de favor. Como diz a tua palavra, a sua ira dura apenas um instante, mas no seu favor está a vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é capaz de voltar atrás naquilo que disse em nome do amor. Oh, Pai, obrigado. Porque o Senhor encontra em nós um coração sincero, um coração quebrantado, como nós vimos hoje na história de Ezequias. Um homem
que tinha um coração quebrantado, coração sincero e humilde na presença de Deus. E o Senhor ouviu a súplica e o clamor daquele homem, e o Senhor o abençoou. O Senhor voltou atrás naquilo que disse e o abençoou. E nós cremos que o Senhor é capaz de fazer isso conosco também, como nós hoje aprendemos, que o Senhor nos ama tanto. Oh, Pai, como é bom saber que o Senhor é muito mais amoroso do que consistente. Como é bom saber que o Senhor é muito mais amoroso do que guardador da lei. O Senhor é muito mais guardador de rebanhos do que guardador de livros. O Senhor é muito mais guardador de vidas do que guardador de preceitos. Por isso que, em nome do amor, o Senhor é capaz de voltar com a sua palavra e nos abençoar. Ó Senhor, que assim seja na vida dos meus queridos irmãos, pessoas que estão neste momento orando de coração sincero, estão orando aqui comigo com o coração quebrantado, um coração humilde na tua presença, que o Senhor coloque a tua mão bondosa, poderosa sobre a vida de cada um aqui nesta noite, que está conectado nesta live. Abençoa, Senhor, fortalece, levanta, dá um ânimo novo, as forças sejam renovadas. Pai, muda a situação, muda a história. Pai, intervenha, Senhor, nessa situação, nesse problema, nesta crise que meus irmãos de repente estão vivendo. Que o Senhor estenda, Senhor, as tuas mãos amorosas. Pai, em nome de Jesus, eu oro, pedindo que a tua graça, o teu favor esteja presente de maneira abundante sobre cada um dos meus irmãos. Eu oro, eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor sempre nos ouve, como diz mesmo hoje e aprendemos com o salmista. Pai, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Como disse o salmista, à tarde, pela manhã e ao meio-dia eu choro, angustiado, eu oro, e o Senhor ouve a minha voz. Como é bom saber que o Senhor ouve a nossa voz. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome. Que tenhamos um final de semana muito abençoado na tua presença. Guarda-nos, livra-nos do mal. Livra-nos de toda seta inflamada do inimigo. Toda arma forjada contra a nossa vida que não prospere. Mas que os teus anjos estejam acampados ao nosso redor, trazendo livramentos sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. É o que eu oro, é o que eu peço, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Que assim seja. Amém.